O que aconteceria se o Ais de repente morresse um dia? Nazarick será que ia continuar, né, se sustentando, ou a estrutura entraria em colapso e os NPCs passariam a agir sem rumo? Essas foram algumas questões que pesavam profundamente sobre o Ais, levando ele a arquitetar um plano que pudesse formular uma resposta definitiva para isso. E para poder descobrir essa resposta, o Ais primeiro precisava morrer, ou pelo menos fingir a própria morte. Esse era o plano que ele apresentou durante uma conversa específica, né, uma enorme cena lá de corte que era indiscutivelmente uma das mais importantes de Nazarick. A razão disso é que não só nos foi apresentado os planos de Albedo e Demiurgos para essa emergência, como também as suas reações ajudaram a definir, mais ou menos, né, mais do que nunca, traços centrais, né, dos seus comportamentos, do que Nazarick seria se ele sumisse. Por isso, se tivesse alguma parte da novel que o filme deveria ter incluído, seria essa, tá? Por conta das coisas reveladas entre os dois maiores guardiões de Andar. Essa cena trata vários tópicos extremamente relevantes a respeito do Ais, dos subordinados de Nazarick, né, tudo como um todo. E tudo isso é o que a gente vai ver nesse vídeo, tá? Só que antes, capricha no seu like aí pra dar aquela ajuda. Se você não for inscrito no canal, se inscreve, pega a tua pipoquinha, senta, se prepara, que a gente vai entender por que a novel foi diferente do filme de Overlord nessas cenas aí da morte do Ais. Vamos lá. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Vírus e sejam muito bem-vindos a mais um vídeozão aqui no canal. E galera, com a batalha encerrada, o Ais tendo ido contra o Demiurgos, os dois se encontraram para discutir novos planos, né, da volta de Nazarick e tudo mais. E essa era uma conversa que a gente sabia que o Ais ele temia profundamente, porque nos últimos dias ele tinha destacado os seus efeitos mais do que nunca lá. Cada plano que ele apresentou fracassou de uma forma espetacular. E, cara, os mesmos nos planos criados pelo Demiurgo, o Ais mal conseguia acompanhar esses planos, porque o Demiurgo já estava num nível diferente de habilidade de pensar nas coisas e a gente sabe disso. Então o Ais, de alguma forma, ele pensou em se explicar, o que trouxe certo alívio. Ainda assim, nós vimos nele um grande nível de ansiedade, um grande nível de estresse. Ele já tinha desabado inúmeras vezes antes por conta disso tudo. E mesmo assim, ele se teletransportaria para a cabine do trono de qualquer maneira, pronto para assumir a responsabilidade pelos seus atos. Só que agora, mesmo que a reunião devesse ficar apenas entre ele, Demiurgo e Albedo, a Lupus Geigner também estava presente nessa reunião. Normalmente ela seria responsável só pela supervisão ali de Carne Village, né? Mas o fato de estar ali indicava que provavelmente ela estava sendo substituída por alguém, tá? Foi uma substituição aparentemente aleatória feita para agradar o Ais, já que era uma indicação clara dos sistemas de que a ideia, né, de que ele tinha proposto estava começando a funcionar, pelo menos por enquanto. Cargos que não exigiam certos conjuntos de habilidades especiais podiam ser preenchidos sem nenhum problema. Só que quando se tratava de algumas posições que não podiam ser substituídas, isso se tornava uma questão completamente diferente. O Ais ele sabia disso, ele sabia que ele precisava encontrar uma solução o mais rápido possível, especialmente se ele quisesse implementar alguns sistemas de férias para certas pessoas, certos guardiões e tudo mais. E o motivo era simples. Algum dia os guardiões de Andar, seus capitães, até mesmo ele próprio, se ausentariam, entendeu? E o Ais ele queria ter certeza de que tudo ia funcionar sem a presença deles ali. Esse, porém, era um problemão para o futuro, tá? No momento ele precisava lidar com o Demiurgo. Embora ele estivesse separado ali, tinham bastante tempo, com o Ais pensando nele dia após dia, e não parecia realmente que eles tivessem passado tanto tempo afastados. Ainda assim, o tema principal seria uma confusão por trás das palavras e ações do Ais. Em especial a desconexão entre ele, que afirmava que ninguém no Reino Sagrado ainda valia a pena ser salvo. E mesmo assim ele estava se esforçando tanto para salvar todo mundo de qualquer maneira. Então isso gerou uma certa contradição dentro de Nazarick. Ele presumiu que o Demiurgos acharia isso intrigante de alguma forma, tá? O que surpreendentemente não aconteceu. Ele pensou completamente o contrário. Veja bem, cara, no momento em que o Demiurgos afirmou que ele não tinha contradição alguma, o Ais foi imediatamente pego de surpresa e ficou confuso. Ele precisava saber o motivo. E como era de se esperar, o Demiurgos respondeu que isso acontecia porque tudo que o Ais fazia estava certo. Bingo! Não importa o quão absurdas as ações dele fossem, o quão insignificante pudesse parecer. É aquele papo que a gente sempre conversa. O plano do Ais pro Demiurgos, cara. Se for algo feito pelo Ais, tinha mérito, entendeu? E pro Demiurgos isso não significava incoerência, mas sim que o Ais ele estava operando num nível além da própria compreensão, além da existência dele, entendeu? E Albedo confirmaria isso com um comentário próprio, resumindo perfeitamente a forma como cada NPC de Nazarick estava começando a pensar. Se o Ais acredita que algo era melhor, ou mais ainda que era a coisa certa a se fazer, então assim seja, irmão.
É isso! Essa mentalidade era simplesmente apavorante, ainda mais considerando que o Demiurgo e o Albedo eram dois dos membros mais inteligentes de Nazarick. A ideia que eles seguiam cegamente o Ainz era uma coisa perturbadora. Só que não era como se o Ainz pudesse expressar os seus desconfortos abertamente ali. Em vez disso, ele teria de outra forma de continuar a conversa como planejado. Ele estava completamente determinado a esclarecer as coisas e revelar os seus próprios defeitos, né, os próprios erros para eles. Com aquele pânico inicial agora finalmente já diminuído, o Ainz ele declarou que ele teria destruído o plano sem sequer pensar. Antes de tudo, porém, ele reconhecia os elogios, confirmou todo mundo, né, como ele fazia de costume ali. Só que nesse caso em particular, o Ainz agiu de forma diferente, porque é aqui que as coisas ficaram interessantes. Ó, o Ainz, ele queria primeiro que eles soubessem que ele confiava plenamente nos dois, que acreditava em alguns deles, inclusive era até mais inteligente do que ele mesmo, entendeu? Partindo disso, ele decidiu testar os dois, ou melhor, confundir um pouquinho o Albedo e o Demiurgo. Ele formulou uma situação como se soubessem que um resultado brilhante aguardava caso eles tivessem continuado exatamente da forma que o Demiurgo desejava. Na realidade, porém, ele se sentia o oposto. O plano era um desastre. Para o Ainz, qualquer plano que meio que dependesse exclusivamente dele estava fadado ao fracasso. E essa era uma parte que ele não conseguia admitir abertamente. Então, em vez disso, ele criou uma desculpa de que ele queria testar o Demiurgo. Afinal das contas, o Demiurgo já tinha aprovado o seu valor ali inúmeras vezes, entendeu? Com planos impecáveis, e o Ainz passou a agir como se ele estivesse curioso para ver como ele reagiria se algo desse errado. Com esse contexto, para ficar mais fácil, essencialmente um teste de capacidade de adaptação foi rolando ali, né? Demiurgos queria que ele falasse dos erros, comentasse os erros do Ainz. Claro, nenhum deles era realmente intencional, mas essa premissa permitiria que o Ainz errasse sem comprometer a sua imagem de perfeição. Tudo isso enquanto alimentava parte do Demiurgo que parecia interessada, né, justamente em engajar nesse desafio, queria aprender mais as coisas, mas errar à torta e à direita, entendeu? E no momento em que ele aceitou esse teste com total confiança, o Ainz quase que gritou de alegria por dentro. A felicidade foi tão intensa nele que ele precisou reprimir ela imediatamente, porque, cara, aquela sensação de alívio, eu vou poder vacilar à vontade que ele vai me consertar, era como se um peso enorme tivesse, aquele fardo tivesse saído dos ombros dele. E é claro que o Ainz ele não planejava cometer erros de propósito, tá? Eu tô brincando com relação a isso. Mas quando esses erros fossem lá, aqueles minuciosos acontecessem, ele ia ficar de boa, sabendo que o Demiurgo corrigiria de uma forma mais otimizada e tudo mais. Tudo ali, um lutando em prol do outro. E o Demiurgo não pensaria que o Ainz tinha falhado intencionalmente. Ele só agiria para resolver a situação da melhor maneira. Foi depois disso que o Albedo perguntou ao Ainz se ele pretendia testar os outros Guardiões de Andar. E a resposta foi engraçada. Foi não. E a razão era simples. Só o Demiurgo realizava a maior parte do trabalho fora de Nazarick. Os outros Guardiões, eles passavam ali só desempenhando algumas funções semelhantes, então sim, eles também precisavam ser testados. Mas até lá, o Demiurgo seria o único que seria tratado dessa forma por ele estar fazendo tudo pelo lado de fora. A Albedo ela não gostou muito dessa decisão, mas ela não tinha como contestar, não tinha margem para isso. Então ela teve que aceitar. Quanto ao motivo do Ainz ter dito tudo aquilo, era só uma tentativa de vencer aquela situação e avançar para o próximo tópico. No final das contas, tudo não passava de uma justificativa para se proteger. Isso nos leva ao próximo ponto, uma outra mudança do plano do Ainz. Inicialmente ele pretendia levar os seus seguidores para o leste, até as colinas de Abelion lá, né, e tudo mais, junto aos semi-humanos. Agora ele planeja ir sozinho. Mais do que isso, como parte desse plano ele também vai morrer. Imediatamente a Albedo se exaltou. Ela apresentou fortes objeções num nível que o Ainz nunca tinha visto antes. Antes mesmo que ele pudesse se explicar, o Demiurgo interveio para acalmar ela. Calma ali, sereno, do jeito que ele é, o Demiurgo ele demonstrava aquela confiança de que o Ainz tinha algo brilhante na cabeça dele. E pro Demiurgo a reação da Albedo era exagerada. Ela nem sequer tinha ouvido o plano completo ali para começar a falar, entendeu? Só que ela não via dessa forma. Do ponto de vista dela, a tranquilidade do Demiurgo era uma coisa absurda. Ela, tipo assim, chegou ao ponto de perguntar se ele reagiria da mesma maneira caso a situação envolvesse alguém como se fosse a Chaultia, como se fosse o Cocytus e tal. E isso claramente atingiu um ponto sensível. De um lado, tinha uma guardiã tomada pelo turbilhão ardente de emoções, e do outro lado, um olhar frio, gélido, capaz de atravessar qualquer coisa. O resultado foi uma aura sinistra que o Ainz ele só sentiu uma vez antes, uma sensação sufocante, muito parecida na batalha dele com a Chaultia. Só que, cara, o cara tinha que manter a compostura, né? Como ele sempre fazia. Já a Lupus Reina, que estava lá, ela tinha sido exposta a tudo aquilo, e ela começou a respirar cada vez mais forte. Tudo estava claramente chegando a um ponto de virada. Foi então que o Ainz interveio para resolver a situação, dissipou quase que completamente o clima lá, que estava tenso dos dois, e quanto à justificativa para o motivo dele precisar morrer, a razão oficial era um evento do qual ele gostava de se referir como exercício de segurança.
O Wise ele via a necessidade de preparar Nazarick para situações de emergência como essa, justamente porque não tinha um plano B claramente estabelecido ali. Ele estava curioso para ver como que Nazarick funcionaria sem ele. Dessa forma, o Wise perguntou diretamente a Albedo e Demiurgo o que eles fariam se aquilo realmente acontecesse. E Albedo respondeu que submeteria o infrator a todo tipo de sofrimento já concebido e depois faria o que fosse necessário para ressuscitar o nosso caveirão. Só que o Demiurgos ele concordou, a menos por parte, né? Com a parte da ressurreição foi. Só que não com a tortura imediata. Ele acreditava que o melhor caminho seria primeiro fortificar Nazarick e depois coletar informações detalhadas sobre quem tinha matado o Wise. Para Albedo isso não era o suficiente. Para ela não importa quem ou o que tivesse cometido esse negócio. A única coisa relevante era utilizar todos os recursos que eles tinham para capturar e torturar essa pessoa e o responsável por isso, para que o senso de identidade dele fosse completamente destruído. O Demiurgos ele conseguia entender esse sentimento, mas ele apontou o que o Albedo estava deixando de lado. Essa seria a pessoa que derrotou o Wise. E pensar que poderia vencer uma pessoa que derrotou o Ser Supremo sem reunir o máximo de informações possíveis, isso só causaria mais problemas ainda em batalha. Mestre estrategista, irmão. Botou as cartas na mesa, Demiurgo é excepcional. Não tem como. Isso, detalhe, também afetaria onde e quando o Wise poderia ser ressuscitado. Afinal de contas, o Demiurgo só aceitava batalhas que ele sabia que já tinha vencido. Ele não ia entrar num lugar que ele sabia que ele ia perder. Tu vai entrar no avião sabendo que ele vai cair? Não vai, irmão. Não vai. Essa divergência foi a única coisa usada pelo Wise para justificar o plano dele. Seria a falta de unidade sobre o que deveria ser feito, né? Que esse exercício de segurança é um exercício necessário. Caso algo semelhante acontecesse, seja por ação do inimigo ou por um desastre natural, Nazarick precisava estar preparada, independentemente da causa, entendeu? O exercício também não dizia respeito só a ele. Serviria para testar qualquer outro indivíduo insubstituível. Usar o Demiurgo como exemplo, né? Que ele estava atuando como cérebro por trás das defesas de Nazarick. Fazia parte disso tudo. O Wise ele queria saber se existia um plano para uma morte prematura do Demiurgo. Surpreendentemente, ele confirmou que sim, e ainda mencionou que tinha passado um relatório sobre isso para as pessoas, tá? O Wise ele nem se lembrava nada, mas ele presumiu que seja verdade, afinal de contas, Demiurgo tá falando, ele não vai mentir. Nesse ponto, o Wise ele elevou ainda mais a aposta, perguntando se esse plano já tinha sido testado. Foi aí que o Demiurgo finalmente vacilou. Tanto ele quanto o Albedo abaixaram a cabeça num sinal de remorso. Claramente eles estavam desconfortáveis com a ideia de não terem atendido as expectativas porque eles não testaram esse plano. E isso fez o Wise se sentir culpado. Afinal de contas, só um chefe terrível faria os seus subordinados pedirem desculpas por alguns erros que eles, né, tiveram. Nunca chegaram a cometer a verdade. Então, cara, sabendo disso em primeira mão, eu posso afirmar o quão repreensível essa situação é. A ação em si foi que o Wise, ele se curvou formalmente, caminhou até a mesa e ele foi tomado pela vergonha, que ele não importava quantas vezes Demiurgo e Albedo insistissem, o Wise simplesmente não conseguia se deter. A situação chegou a um ponto de que Albedo exigiu que a Lupus Regina fizesse alguma coisa. É claro, ela não conseguiria fazer, então os três praticamente estavam implorando, né? Foi só um momento que o Wise finalmente voltou ao normal. Dito isso, o plano era basicamente o seguinte: enquanto o Wise estivesse fora, lá nas colinas de Abelion, Nazarick deveria operar sob o pretexto de que ele estava morto. Talvez pudesse até supor que o Demiurgo também tivesse morto. Só que assim, não é necessário a gente levar esse exercício num nível tão extremo a ponto de gerar discórdia. Só que o Wise insistiu. Ele queria que todo mundo aprendesse com aquilo. Ele mencionou, inclusive, que mais exercícios estavam sendo planejados para o futuro. Se todo mundo cooperasse e aprendessem uns com os outros, essa seria literalmente a melhor opção. Eles teriam liberdade, cara, que era a melhor coisa para fazer o que fosse necessário, para alcançar o seu objetivo. Isso era tudo o que tinha sido confirmado até aquele momento. O segundo tópico mais importante viria depois, que era um pouco meio bobo, né, talvez, mas o Wise insistiu que todos os planos para a construção da sua estátua gigantesca fossem interrompidos. Ele estava pronto para lutar com unhas e dentes por isso, mas, para surpresa, Albedo simplesmente aceitou. Quando o Wise perguntou o motivo, o raciocínio dela foi simples, porque foi ele quem decidiu. Para Albedo, mesmo que o preto fosse branco, entendeu? Se essa fosse a decisão do Wise, então seria branco. Acabou! Era aquela mentalidade dela, que era aterrorizante, que tinha se manifestado antes. E dessa vez, no entanto, o Wise expressou uma aversão a isso. Para ele, isso não era diferente de não pensar por conta própria. Se tinha algo que o Wise queria, mais que tudo, era que os NPCs de Nazarick
tomassem as suas próprias decisões. E ele já está fazendo isso há muito tempo, desde a época que ele lançou o Coquilds para lutar contra os Homens-Lagarto. Ele insistiu que teriam momentos em que ele estaria errado, e seria exatamente nesses momentos que o Weiss gostaria de ser questionado. Afinal, sempre existia a possibilidade de alguém estar manipulando ele. Da mesma forma que aconteceu com a Shallter, entendeu? Enquanto essa ameaça ainda existisse, os responsáveis pela segurança dos andares precisavam estar preparados. Todo mundo tinha que saber se alguém se passasse por ele, tipo um ator de Pandora da vida. Eles não precisavam questionar ele a todo momento, mas quando alguma coisa parecesse estranha, o Weiss sugeriu que eles fizessem isso. Por conta disso, Albedo perguntou o porquê. Então, ele não queria a estátua, talvez? Se o objetivo era informar o mundo sobre a sua supremacia, qual seria a melhor maneira para os tolos entenderem do que testemunhar isso com os próprios olhos? Para o Weiss, no entanto, a grandeza dele não precisava ser comunicada por meio de objetos, bem material não. Só que no momento em que Albedo fez esse ponto, ele não conseguiu refutar. Ele tentou pensar num argumento contrário, mas nada veio na cabeça dele, o que fez ele entrar em pânico, tá? Ele sabia que ele não podia quebrar o personagem e começar a se atrapalhar ali. Então ele fez o quê? Em vez disso, ele deu de ombros, ignorou a situação e agiu com... Não é como se nada tivesse acontecido, indiferente. Ele comentou só que Albedo tinha que listar 5 vantagens, mas que para ele as desvantagens eram mais numerosas ainda de ter uma estátua ou não. Na verdade, ele simplesmente lançou um número ao acaso, tá? Uma verdadeira aula magistral de, sei lá, mano, de persuasão. A revelação das 5 falhas desconhecidas abalou Albedo até a alma, entendeu? Porque, mais uma vez, ela tinha falhado em atender as expectativas do Weiss, ou era o que ela acreditava. O fracasso foi tão grande que ela buscaria a ajuda do Demiurgo, pedindo uma reunião urgente para que os dois discutissem algo, amparassem ali apenas para o Weiss, coisas que só ele conseguiria entender. Diante disso, os dois se desculparam de novo, concordaram, né, com a suspensão da construção da estátua por um tempo indeterminado, e para o Weiss tudo não passava de um número aleatoriamente dito, né, sem esperar aquela reação. Quando ele percebeu quão abalados os dois estavam, ele soube que ele tinha exagerado um pouquinho. Mas era até possível ouvir a Lupus-Rei, né, falando tipo, uau, atrás dele e tudo mais. Só que assim, o Weiss ele se sentiu culpado por enganar os subordinados mais uma vez, e considerava que ele estava dentro de um jogo, né? Então ele não tinha nenhuma sombra de dúvidas. Ele estava genuinamente feliz que mais uma das vezes, né, de muitas ideias, de monumentos temáticos do Rei Feiticeiro tivesse sido interrompido. Isso incluiu o Festival do Rei Feiticeiro, festival de aniversário dos outros 2 eventos dedicados, né, que eram exclusivamente para ele. Festivais por si só já eram algo que o Weiss tinha sugerido pessoalmente. O que ele não esperava era que essa criação de um comitê inteiramente dedicado a isso fosse ser tão grande assim, além do estabelecimento de 4 festivais adicionais logo em seguida. Contudo, ele representava um grande problema diferente, porque o foco naquele momento era no plano de lutar contra o Jordaboth. E isso nos leva de volta àquela cena do filme, a parte que o Weiss fez 2 pedidos ao Demiurgo. O primeiro era apoiar um plano pessoal que não estava indo muito bem, e o segundo era trazer o Jordaboth para lutar contra ele. Tudo isso aconteceu em 2 frases, e basicamente condensou um conteúdo absurdo da novel só em 2 frases, cortando o que abrangia várias páginas da novel. Por isso que é muito diferente a novel da gente, entendeu? Do filme. Essa é uma das partes mais importantes de todas. Ela se destacava com muita clareza, o comportamento essencial, entendeu? Que rege os Guardiões de Andar e o Weiss. E o Weiss, ele demonstra temer a ideia de vacilar diante daqueles que admiram ele. Aos olhos dos seus subordinados, ele literalmente não pode errar. O exercício de segurança, ele também reforçou a natureza cautelosa, além de lembrar a gente de como ele tenta governar Nazarick da mesma forma que alguém administra um local de trabalho. Com todas aquelas interações importantes entre Albedo e Demiurgo, eu diria que esse é até agora o conteúdo cortado mais relevante do filme que a gente comentou aqui no canal. Então, me diz o que vocês acham aí nos comentários. Eu acho que é bom a gente trocar essa ideia. Vocês acham que realmente era um conteúdo que deveria fazer muita diferença dentro da história, tá? Eu acho que faria pra gente complementar muita coisa que foi cortada aqui e deixar o negócio mais rico, né? Mas entender um pouco mais os planos por trás de todo aquele negócio da morte do Weiss que não foi dito no filme. Bom, quem acompanha o canal eu acho que já sabia, porque eu já falei algumas vezes disso aqui, mesmo que seja por alto. Mas eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Então, se curtiu, capricha no like que eu trago muito mais conteúdo como esse de Overlord. Não esquece, se inscreve no canal e ativa o sininho. Prepara que logo logo tem mais vídeo vindo por aí. Eu vou ficando por aqui, galera. Aquele forte abraço, beijo no coração de vocês e até a próxima. Valeu!